Bom dia, mais uma vez, estamos aqui, espero que todos estejam bem e, se Deus quiser, todo esse problema vai passar. Vamos iniciar a nossa aula de hoje, mais uma vez falando de potenciação. Então, eu vou pedir para vocês abrirem o livro na página 99. Nós vamos iniciar hoje falando das potências de base 10. Então, o que é base? Base é o número que vai ser multiplicado. E na potência, esse número fica embaixo. Expoente é o número que fica em cima. Então, ele representa o número de vezes que a base vai ser multiplicada. Então, nós vamos falar um pouquinho da base 10, tá? Então, é o seguinte, aí na página 99, ela fala o seguinte. Dez elevado a zero. Então, eu já falei na aula anterior que toda vez que o expoente é zero, existe uma regra que fala que o resultado é 1. Então, qualquer número elevado a expoente zero dá como resultado 1. Então, 10 elevado a zero é igual a 1. Aí nós temos 10 elevado a expoente 1. Se eu multiplicar o 10 uma vez, eu tenho resultado 10. Então, se o número não tem expoente, significa que o expoente dele é 1. Aí, eu tenho o seguinte, 10 elevado ao quadrado. Gente, olha, quando a base é 10, tá? Eu vou olhar o expoente. Que expoente eu tenho aí? 2. Então, eu vou colocar 1 acompanhado de 2 zeros. Então, o número de zeros, quando a base é 10, é igual ao expoente. Então, se eu tenho expoente 2, eu tenho 2 zeros. Se eu tenho expoente 3, como aqui embaixo, eu tenho 1 acompanhado de 3 zeros. Por quê? O expoente é 3, então eu tenho 3 zeros. Se o expoente é 4, eu tenho 4 zeros. E assim por diante. Então, gente, olha, eu tenho o seguinte, 10 elevado a zero. Então, o resultado é 1, tá? O número de zeros, nenhum. 10 elevado a 1. Então, como eu disse para vocês, 10 elevado a 1 é igual a 10. 10 elevado ao quadrado é 100. Quantos zeros eu tenho? 2. 10 elevado ao cubo, que vai dar 1000. Quantos zeros? 3. 10 elevado à quarta. Quantos zeros? 4. 10 elevado à quinta, 100.000. Quantos zeros? 5. Tá? Então, gente, quando eu tenho uma base 10, basta olhar o expoente e colocar o número de zeros igual a esse expoente. Tudo bem? Então, vamos virar a página 100. A página 100, ela fala sobre como nós podemos decompor um número e escrever esse número em potência de 10. Então, ele começa aí falando no número 197. Então, vamos fazer a decomposição. Esse 1 é 1 vezes 100, mais esse 9 é 90, não é? É 9 vezes 10. E o 7 é 7 vezes 1. Então, 1 vezes 100
9 vezes 10 e 7 vezes 1. Então, gente, quem é 100? É 10 elevado ao quadrado. Então, nós vamos ter 1 vezes 10 ao quadrado. Quem é 10? 10 é 10 elevado a 1. Então, vai ficar 9 vezes 10 elevado a 1. E o 7, ele está sozinho, mas eu tenho que transformá-lo em potência de 10. Então, como eu já falei anteriormente para vocês, quando que eu tenho o resultado 1? Quando eu tenho 10 elevado a 0. Então, esse 7 vezes 1 é a mesma coisa que 7 vezes 10 elevado a 0. Por quê? Porque 10 elevado a 0 é 1. Tá? Então, depois eu tenho como o primeiro exercício aí, 2156. Então, quem é o primeiro passo? 2 vezes 1000, mais 1 vezes 100, mais 5 vezes 10, mais 6. Quem é 1000? 1000 é 10 elevado ao cubo. Por que 10 elevado ao cubo? Porque o 1000 tem 3 zeros. Então, vai ficar 2 vezes 10 elevado ao cubo, mais 1 vez 10 elevado ao quadrado, mais 5 vezes 10 elevado à primeira potência, que é 1. E mais 6 vezes 10 elevado a 0, que é 6 vezes 1. Tá? Então, o terceiro passo é só repetir a linha do segundo passo. Aí, no item B, está falando 349. Quem é 300? 3 vezes 100. Quem é 40? 4 vezes 10. E quem é 9? 9 vezes 1. Então, gente, quem é 100? 100 é 10 elevado ao quadrado. Por que 10 elevado ao quadrado? Por que 10 elevado ao quadrado? Porque o 100 tem 2 zeros. Então, 3 vezes 10 ao quadrado. Depois, 4 vezes 10 elevado a 1. E mais 9 vezes 10 elevado a 0. Tá? Então, vai ficar 3 vezes 10 ao quadrado, mais 4 vezes 10 elevado a 1, mais 9 vezes 10 elevado a 0. Tá? Então, essa é a forma de potência por decomposição. Aí, gente, a potência, ela tem propriedades, tá? Que está embaixo aí na página 100. Então, a primeira propriedade que eu tenho na potência é a propriedade do produto de bases iguais. O que quer dizer produto? Uma multiplicação. Bases iguais. O que é base? É o numerinho que vem embaixo. Então, se eu tenho 3 elevado ao quadrado, vezes 3 elevado à quinta. Então, eu tenho uma multiplicação de duas bases iguais. Então, toda vez que eu tiver essa multiplicação e as bases forem iguais, o que eu vou fazer? Eu vou simplificar escrevendo
a base, copiando da mesma forma e somando os expoentes. Então, eu vou somar 2 mais 5, que vai dar 7. Então, 3 elevado ao quadrado vezes 3 elevado à quinta é igual a 3 elevado à sétima. Bom, se eu pedir somente para simplificar a expressão, eu termino no 3 elevado à sétima. Se eu pedir para resolver, eu tenho que multiplicar o 3 7 vezes e colocar o resultado. Então, em forma de potência, é 3 elevado à sétima. E se eu pedir para resolver, é só multiplicar o 3 7 vezes. Tudo bem? Segunda propriedade é chamada propriedade do quociente. O que quer dizer quociente? Quociente é uma divisão. Então, gente, se eu tiver uma divisão de bases iguais, tá? Quem é a base? É o numerinho de baixo. Então, eu tenho 3 à oitava dividido por 3 ao cubo. Então, como eu tenho bases iguais, eu vou copiar o 3 e vou subtrair os expoentes. Então, 8 menos 3 vai dar o quê? 5. Então, eu tenho 3 elevado à quinta potência, tá? Então, para revisar, quando eu tenho um produto que é uma multiplicação e as bases são iguais, eu copio a base e somo. Quando eu tenho um quociente que é divisão, eu copio a base e subtraio. Então, se eu pedir somente a aplicação da propriedade, eu vou escrever 3 elevado à quinta potência. Se eu pedir para resolver, eu vou ter que multiplicar o 3 5 vezes, tá? Então, essa é a propriedade do quociente. A terceira propriedade fala de potência, tá? Então, o que é potência de potência? É uma base elevada a 2 expoentes. Então, o primeiro expoente, dentro do parênteses, então, precisa observar o seguinte. Entre os dois expoentes tem um parênteses, não tem? Um expoente dentro do parênteses, o outro expoente fora do parênteses. Então, quando eu tiver 2 expoentes na mesma base, eu vou multiplicar os expoentes. Então, eu tenho 2 vezes o quê? 4. Então, vai me dar como resultado 3 elevado à oitava potência, tá? Então, toda vez que eu tiver 2 expoentes numa base e esses expoentes estiverem separados por um parênteses, basta copiar a base e multiplicar os expoentes. Então, se eu pedir somente para escrever, eu falo o quê? 3 à oitava. Se eu pedir para resolver, é só multiplicar o 3 8 vezes, tá? Então, nós vimos o quê? 3 propriedades. Propriedade do produto, que eu somo. Propriedade do quociente, que eu subtraio. E a propriedade da potência de potência. O que quer dizer? São 2 expoentes numa base. Então, eu vou copiar a base e multiplicar os expoentes. Bom, tudo bem. Gente, agora, essa potência de potência, ela pode ser escrita de uma outra forma, sem o parênteses, tá? Então, vocês estão vendo aqui, a base 3, o primeiro expoente é 2, e em cima do 2 tem o 4. Então, gente,
Anteriormente, nós vimos os expoentes aí, que é o 2 e o 4, separados por um parênteses. Aqui não tem, tá? Então, qual é a diferença? Quando nós temos o parênteses, multiplica. Quando nós não tivermos, eleva. Então, o que quer dizer eleva? Quanto dá 2 elevado à quarta potência. Então, eu vou copiar a base e vou elevar 2 à quarta potência. Então, o que é elevar 2 à quarta potência? É multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 16. Então, no primeiro exemplo que está aqui, certo? Ó, no primeiro exemplo, tem parênteses, certo? Então, o que eu fiz? Quando tem parênteses, eu multiplico 2 por 4, que vai dar 8. E quando eu não tiver parênteses separando, eu tenho 3, 2 elevado à quarta é igual a 16, tá? Então, gente, nós temos o quê? As propriedades, que são 4. Quais são? Produto, né? Quociente. Produto é multiplicação. Então, eu somo os expoentes. Quociente é divisão. O que eu faço? Eu subtraio os expoentes. Potência de potência. Eu copio a base e multiplico os expoentes quando eu tiver parênteses separando um expoente do outro. E a quarta, eu tenho potência de potência, mas eu não tenho parênteses separando uma potência da outra. O que eu vou fazer? Eu vou copiar a base e elevar 2 à quarta potência, que vai dar 16. Bom, gente, então nós encerramos essa parte, tá? A parte de potenciação foi toda explicada. Na segunda-feira, agora, após essa aula, eu deixei exercícios que vão ser feitos na segunda, na terça e na quarta. E nós retornamos na quinta-feira com nova aula e correção dos exercícios. Esses exercícios que foram deixados é revisão de toda essa parte que nós demos durante as aulas. Espero que vocês tenham aproveitado bastante e as dúvidas serão tiradas. Um bom dia para vocês e Deus que nos ajude.